Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos, e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas, e hoje falando sobre falsas aparições marianas. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que a Thalita Kondo, nossa grande amiga, nos enviou, um vídeo onde o padre Paulo Ricardo, maravilhoso o padre Paulo Ricardo, apesar de eu ter criticado o padre Paulo Ricardo esses dias, tá? E, gente, quando tem alguma crítica a se fazer de um modo respeitoso, é claro que nós iremos fazer aqui, qualquer autoridade da igreja, mas tem que saber como fazer esta crítica, tá? Peço desculpas aí pelo barulho aí, porque realmente está um calor infernal aqui em Curitiba, não tem como eu fazer o vídeo aqui com a janela fechada, tá? Então vai pegar o som da rua ali, de carros e motos, enfim, né? Eu quero mostrar para vocês esse vídeo, no qual o padre Paulo Ricardo falando do papado, da autoridade do Papa. Eu não vou passar o vídeo inteiro porque o vídeo tem 20 minutos. Talvez eu faça um outro vídeo falando, da primeira parte da homilia do padre Paulo Ricardo a respeito do Papa Libério e do Papa Damaso. Muito, muito bom, né? O vídeo, a homilia, a explicação e também a história do Papa Damaso, né? A história é linda. Porém, aqui as partes finais do vídeo e da homilia, para mim, são excelentes, tá? As partes. E essa parte final aqui é o principal. Vou mostrar para vocês o pensamento do padre Paulo Ricardo a respeito das falsas aparições marianas de hoje em dia. E é claro que aqui é uma alfinetada direta no vidente de Anguera e seus seguidores, né? Seguidores que estão cegos, estão, além de estarem cegos, né? São ludibriados por uma entidade demoníaca, tá? Eu escuto cada absurdo que vem lá de Anguera, gente, vocês não imaginam, tá? As coisas que chegam para mim, aqui são coisas lamentáveis, Então, antes de mais nada, se inscreva no canal, aperte no sininho, dá o like no vídeo, tá, gente? Dá o like nesse vídeo, compartilha esse vídeo, é muito importante mesmo. Se quiser contribuir com o canal, crismacabelos@gmail.com, minha chave Pix, ou através do clube de membros, tem 3 opções, de R$1,99, R$4,99, R$7,99. E também aí, gente, se aparecer a opçãozinha hypar, clica aí, que é muito importante mesmo, tá? Esse hypar é de graça, não paga nada, e o YouTube vai entregar o vídeo para mais 1.400 pessoas. Hoje eu tô meio com sono aqui, porque realmente eu não dormi, tá, gente? Tô desde ontem sem dormir, enfim, o dia hoje foi complicado, daqui já vou pro serviço. Tem algumas pessoas que tem que trabalhar, né? Não vive de aparição. Então a gente acaba às vezes não dormindo, porém, tem um compromisso aqui de mostrar para vocês a verdade. Vamos ver a homilia do padre Paulo Ricardo falando aqui sobre falsas aparições marianas. Sem conteúdo, não pensar em nada. Nós, quando rezamos, nós pensamos em algo. E pensamos naquilo que é o conteúdo. Lembrando que eu dei uma alteradinha na voz do padre, porque eu coloquei numa velocidade um pouquinho maior, tá, gente? Para o vídeo não ficar muito longo. Estou percebendo que os vídeos curtos estão dando mais views do que os vídeos longos, tá? Por isso eu vou tentar fazer vídeos mais curtos. Infelizmente hoje é o mundo do TikTok, né? O mundo dos 2 minutos. Tudo da nossa fé. E o conteúdo da nossa fé está atestado claramente no catecismo, nos dogmas, naquilo que é o dogma da fé. Muita gente não se dá conta disso. Então pessoas com dons proféticos, carismáticos, às vezes, vêm dizendo coisas. Eu recebi uma revelação. Nós, católicos, não damos bola para essas revelações, a não ser que elas estejam de acordo com aquilo que é o dogma da fé. O dogma da fé. Então, pessoal, né?
Aqui está falando do modo genérico das pessoas que se dizem, né, reveladores. Isso acontece muito na RCC, tá? E eu já tive vários problemas com a RCC, com pessoas que hoje não tem muito, tá? Mas há 20 anos era complicado. Pessoas que se diziam reveladores, tá? Todo momento era um revelador daqui, um revelador dali. A pessoa olhava para você e começava a falar coisas assim, ó. Deus está me mostrando tal coisa na tua vida, sabe? Dá vontade de mandar ir para aquele lugar. Essa é a realidade. E, cara, banalizou, tá? E é uma crítica que eu faço aos carismáticos. Hoje não tem muito disso, deu uma baixada na bola dos carismáticos, mas antigamente era muito complicado, é uma crítica mesmo, sabe? Todo mundo queria ser revelador e não tinha revelação nenhuma, a pessoa tirando para tudo quanto é lado, tentando acertar alguma coisa, né? E a nossa meditação, a nossa oração, precisa buscar conteúdos que estejam atestados dentro desse dogma. Nós não podemos crescer espiritualmente, não há verdadeiro crescimento espiritual na oração, se nós vamos nos aventurar por novidades. Entende? Tem pessoas que gostam muito de novidades. Aqui ele começa a bater nos seguidores de Anguera. As pessoas que gostam de novidades. Pessoas que, infelizmente estão cegas e gostam dessas novidades, eu chamo de superstição. São pessoas que, como eu falei, antigamente não saíam de casa sem ver o horóscopo, são supersticiosos. Aqui o padre está falando sobre novidades para não usar as palavras adequadas. Tem uma aparição em algum lugar com uma novidade de alguma coisa que ninguém nunca ouviu, a pessoa fica fascinada com aquilo. Prestar atenção, isso aqui é uma tacada em Pedro Regis. É lógico que o padre Paulo Ricardo não vai citar Pedro Regis, não vai citar a aparição de Anguera. É um gentleman, o nosso padre Paulo Ricardo. Mas isso aqui é uma tacada no Pedro Regis. Aparições que trazem novidades. O que mais se vê em Anguera é isso daí. O que mais se vê em Anguera é isso daí. São os 200 milagres que o menino Jesus fez lá no Egito. Mas são novidades. Só isso é o problema? Não é só isso o problema. O problema é que contraria o quê? A Bíblia Sagrada, onde diz claramente que Jesus só passou a fazer seus milagres depois das bodas de Caná e não fez nenhum milagre antes. Então tem vários problemas em questão. O menor dos problemas aqui são os 200 milagres do Egito. O maior problema é contrariar a Bíblia Sagrada. E entra na questão do que o padre está falando aqui de dogmas de fé. Indiretamente, uma revelação bizarra dessa daí, que o Pedro Regis traz, indiretamente está contrariando vários dogmas de fé. Vários dogmas de fé. Está contrariando as Sagradas Escrituras, a Santa Tradição, o Santo Magistério, Catecismo, várias outras coisas. Então é claro que o padre não vai citar aqui o revelador, o vidente e a aparição, mas todo mundo sabe para quem é esse recado, tá? Mesmo ele um dia negando que seja para o Pedro Regis, nós sabemos para quem foi o recado aqui, tá? Mas a alma católica, o espírito católico, se volta muito mais para aquilo que é o certo, que é o seguro, que é a fé apostólica, que é a fé de 2000 anos, pela qual nós temos que estar dispostos a derramar o nosso sangue para defendê-la. É nesta fé que a gente medita. São esses mistérios. É ali que Deus brilha a sua luz. É ali que acontece o alimento espiritual. Então, todas as vezes que formos rezar, tenhamos muito cuidado, muito zelo, para que os livros de oração que a gente usa, os livros espirituais, as meditações que a gente faz, venham de autores comprovados, de pessoas que nós temos a fé comprovada, que foram analisados e aprovados por aquilo que é a tradição dos santos doutores, dos papas ao longo dos séculos. Mais uma atacada no vidente de Anguera. Você acha que o Pedro Regis tem autoridade para escrever livros
católicos vender esses livros. Agora tem aí, né, um novo livro aí que tem uma mistura de revelações demoníacas, né? Porque essas revelações eu já falei, não vem do céu, vem lá do inferno, porque todas têm heresias. Nós mostramos aqui a pré-existência de Maria, uma coisa baseada numa doutrina espírita, está colocado lá na mensagem do dia 8 de dezembro de 2025. E aí você tem aí, tá vendendo um outro livrinho aí com meditações, revelações e orações. Você acha que o Pedro Regis ou alguém ligado ao Pedro Regis tem autorização, tem autoridade para vender livros em nome do catolicismo? Não tem, tá? Mais uma tacada no vidente de Anguera. Não façamos da vida de oração, das nossas meditações, aventuras a partir de novos segredos, aparições e visões. Gente, nós, católicos, quando ouvimos falar dessas aparições, nós devemos sempre manter uma sábia e santa prudência. Sempre, sempre. Vocês estão escutando aqui, seus seguidores de Anguera, dessa falsa aparição? Vocês estão escutando? Sempre devemos manter o quê? Prudência. Não é qualquer pessoa que diz ver Maria que você vai sair acreditando, porque essa pessoa é uma pessoa, ela é pobre, olha só, né? É humilde, mora lá no sertão, não sei da onde. Isso não qualifica a pessoa a ser vidente. Isso não qualifica não, tá? Mas ele continua, preste atenção aqui. Não ser levados em espírito de curiosidade, mas existe um sadio ceticismo. A gente primeiro vê se está de acordo com o dogma da fé. Primeiro vê se está de acordo com o dogma da fé. Primeiro vê se está de acordo com o dogma da fé. Por exemplo, Anguera diz que Maria não passou pela morte temporal. Está viva até hoje aí, de corpo e alma, não vai ressuscitar, não vai participar nem da ressurreição. Nós temos, né, a ata apostólica da proclamação do dogma de fé da Assunção da Virgem. E lá diz que ela passou pela morte temporal, ressuscita e depois é assunta aos céus. Ele nega o dogma, Não adianta ele falar, não, mas eu acredito na Assunção. Não adianta, você não acredita no dogma, na definição do dogma. O dogma definido é: Maria passa pela morte temporal, ressuscita e depois é assunta ao céu. Não existe no dogma, na definição do dogma, que ela simplesmente foi assunta ao céu. Não existe isso, tá? É muito claro na ata apostólica. Então eu estou falando de uma aparição que nega uma das revelações ali, nega perfeitamente um dogma de fé. Você tem ali dizendo que um dia a igreja andará sem Pedro. Nega vários dogmas de fé isso daí. Entre outros tantos que a gente já colocou aqui e expôs para vocês. Se tem alguma coisa ali que não está conforme o dogma da fé, o católico já sente imediatamente uma suspeita, uma repulsa, uma coisa que vai contra. Por mais que estejam dizendo que acontecem milagres. Por mais que aconteça milagres, qual é a sustentação que o Pedro Regis faz da própria aparição dele, né? Ele mesmo conta a história de que tudo começou com um milagre, de que ele sofria desmaios, enfim. Não tem nada atestado disso, não tem documentação nenhuma, mas ele diz que sofria desmaios e do nada apareceu uma mulher que se materializou para ele, disse que é Nossa Senhora, e essa mulher disse que ele estava curado. Olha, eu vou falar para vocês, o demônio também faz isso. O demônio também faz isso, tá? Então, enfim. Aqui o padre Paulo Ricardo está falando aqui, a mesma coisa. Tá prevendo o futuro. Tá prevendo o futuro, olha só. Prevendo, a mãe de Ná previu o futuro. Como que era o nome daquele? O Bério de Ogum, acho, se eu não estou enganado. Previu o futuro também. Nostradamus previu o futuro. Isso aí não é qualificação para um vidente. Prever o futuro que essas pessoas preveem, eu também prevejo. A mão vai ser pesada em um bairro de São Paulo que lembra muito algo com cavalos. Thalita Kondo vai saber qual que é. O nome desse bairro lembra muito algo parecido com uma corrida de cavalos.
a mão vai ser pesada. Isso aí não é prever o futuro. Isso aí dá tiro pra tu quanto é lado. Esse dia o Pedro Regis, de um modo ridículo, pegou uma profecia lá de 2009, onde diz que os pobres filhos no Brasil irão chorar amargamente por um acordo. E ele está tentando encaixar essa profecia com o acordo que teve agora aí, entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos. Você entende que uma profecia dessa eu posso encaixar em 1550 coisas? Qualquer tipo de acordo na história do Brasil eu posso encaixar um tipo de profecia dessas? Cara, eu não entendo, gente, eu não entendo. Eu tenho aqui testemunhos de pessoas que ainda acreditam em Anguera. Você tem que ver os argumentos dessas pessoas, gente. São pessoas que estão cegas e ludibriadas por uma entidade demoníaca. Me desculpe, é a realidade. Ver o que essas pessoas falam, né? Escutar o que essas pessoas falam, ler o que elas escrevem. Você percebe claramente que essas pessoas não estão bem. Não estão bem. Não é? O diabo também faz essas coisas. O diabo também... Cara, Padre Paulo Ricardo fecha aqui com chave de ouro, né? O diabo também faz essas coisas. Tudo que acontece em Anguera, que o Pedro Regis diz que ser sinais de Deus, de não sei o quê, o diabo também faz. Só que tem uma coisa, a diferença, o diabo traz heresias, a mãe de Deus não. Então quando você tem mensagem dizendo que Jesus fez 200 milagres quando era criança, contrariando a Bíblia Sagrada, ou que Jesus Cristo apareceu primeiro para Maria Santíssima e a Bíblia diz que foi a Maria Madalena. Quando você tem essas heresias, aí você vê que não veio do céu, porque o diabo também faz essas coisas, só que o diabo deixa o rabinho dele mostrando, ó, sou eu. Então, vamos nos colocar diante de Deus, pedir a São Damaso, nesse momento em que nós preparamos o Natal, que nós estejamos prontos a derramar o nosso sangue para atestar que aquele menino que nasceu em Belém é verdadeiramente Deus e Deus. É isso aí, minha gente. Maravilhoso vídeo, maravilhosa homilia do Padre Paulo Ricardo. Cara, deu no peito aí do vidente de Anguera. Quem tiver ouvidos que possa escutar a homilia do Padre Paulo Ricardo. Mais Padre Paulo Ricardo, mais Frei Gilson, mais Padre José Eduardo e menos vidente de Anguera. Pelo amor de Deus, tá, gente? Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.